Oi, meu nome é Vanessa Vasconcelos e hoje é a nossa primeira aula aqui no canal sobre redes sociais para restaurantes. Eu tô bem feliz com esse projeto porque eu sei que a gente vai ajudar muitos donos de restaurantes que estão um pouco perdidos nessa área. E a nossa ideia aqui é ensinar para a pessoa que já trabalha no restaurante ou para o próprio dono a gerenciar suas próprias redes sociais. Então aqui a partir de hoje, todas as semanas a gente vai ter uma aula nova e a gente vai ensinar de forma prática e objetiva como tu pode gerenciar a sua própria rede social do teu restaurante e ter muito resultado. Mas antes da gente começar com o conteúdo, eu queria contar um pouquinho da nossa história. Em 2014, eu me formei em moda. Fui para essa área porque eu sou criativa e tenho facilidade com essa parte mais artística. Então fui para essa área, mas depois que eu terminei a faculdade, eu percebi que não era bem isso que eu gostaria de trabalhar. Então, depois que eu me formei, uma camisaria me chamou para trabalhar. Eu já tinha tido uma empresa anteriormente, tinha fechado ela, e aí fui trabalhar nessa camisaria. E nessa camisaria eu faria a parte administrativa e a dona do negócio me propôs então que eu fizesse as redes sociais. E aí comecei a fazer alguns cursos, comecei a me especializar, né? Nessa área tinha pouquíssimos profissionais, poucas empresas falavam em cuidar da sua rede social, né? De trabalhar com ela. Era uma coisa muito amadora ainda. Mas já tinha alguns bons cursos, eu fiz eles e comecei a trabalhar. Depois de um tempo eu saí dessa empresa e continuei prestando consultoria para ela e outras empresas me chamaram, porque eles também achavam que era interessante começar esse trabalho, né? Começar as postagens e tal. Em 2016, o meu amigo Fabiano me fez uma proposta da gente montar uma parceria e criar uma agência. Ele ficaria na parte de vendas, porque ele tem 20 anos de experiência na venda direta, e eu ficaria mais nessa parte criativa e operacional, e gerindo a nossa equipe. Então a gente montou a agência Trivo, que é a que hoje está aqui no canal, e a parceria deu tão certo que no fim a gente acabou se casando. Então hoje ele é meu marido e sócio. Bom, depois de um tempo a gente decidiu se especializar na gastronomia, porque é uma área que a gente gosta muito, né? A gente é apaixonado, na verdade, e também é uma área que a gente percebeu que tem muito potencial para ter resultado rápido, né? A gastronomia nas redes sociais ela é diferente de outros negócios. Vamos dar um exemplo de um curso, por exemplo, né? O curso, para te comprar um curso, tu precisa conhecer a instituição, né? Conhecer a pessoa que está dando o curso, saber qual a graduação dela, saber se tem algum certificado. Aí então tu vai tomar a decisão de fazer a compra do curso. Mas para gastronomia, basta uma simples foto, um texto bem escrito e já nos dá vontade de comprar aquela comida ou de ir no restaurante, né? Então, ter essa venda no restaurante é muito mais fácil e mais rápido do que em outros negócios. E isso nos atraiu muito, porque isso nos deu a possibilidade de trazer um retorno rápido para os nossos clientes. Bom, então fica a pergunta, por que a gente decidiu ajudar outros donos de restaurante? Bom, na verdade a gente percebeu e percebe até hoje, mesmo começando há 6 anos atrás, a gente ainda percebe que existe muito amadorismo nessa área, né? Existem bons restaurantes com redes sociais muito ruins. Então às vezes a gente conhece um restaurante, né? A gente vai no restaurante, a gente sabe que ele é tradicional, conhece já o dono, conhece a experiência, sabe que aquele prato é maravilhoso que eles têm. Mas quando tu entra na rede social desse restaurante, tu vê que tudo que eles são fisicamente não tem nada a ver com o que eles transmitem na rede social. E isso é um erro, porque na verdade a rede social ela é uma vitrine do nosso negócio. Então nosso objetivo é levar a gastronomia para um outro patamar. Chega de postagenzinha, de foto ruim, de não ter resultado nas redes sociais, chega disso. Agora a nossa proposta é levar a gastronomia para outro patamar. E a gente quer que tu, que está olhando esse vídeo agora, entre com a gente nessa onda, porque a gente vai transformar completamente o mercado da rede social para gastronomia. Outra pergunta que os restaurantes fazem, né? Mas por que eu preciso estar nas redes sociais?
Se é que alguém ainda faz essa pergunta, né? Mas a rede social hoje é inegável que todas as pessoas estão. Tu pode perceber contigo, com a tua família, que vocês passam muito mais horas na rede social do que lendo uma revista, ou lendo uma TV, ou lendo um jornal, né? Isso já está massificado. Outra questão que a rede social traz de vantagem é que a gente não atinge só os nossos clientes, não atinge só quem vai no nosso restaurante. A gente consegue atingir pessoas que nem conhecem o nosso restaurante, né? Se tu acabar ficando só com o teu ciclo de clientes, o teu cliente ele não vai ir todo dia no teu restaurante, né? Ele pode ir até uma vez por semana ou uma vez por mês, então tu vai precisar de outros clientes para que dê esse giro e tu tenha um faturamento bom. E na rede social a gente consegue atingir, se eu quiser atingir mulheres de 35 anos que tenham filho de 2 anos que nasceu em outubro, eu vou conseguir atingir esse público. Eu consigo atingir quem está entrando no meu site, quem interagiu com as minhas redes sociais durante um ano, eu consigo interagir com quem clicou no meu WhatsApp. Então é muito ampla a ferramenta e ela pode trazer muito resultado para o teu restaurante. Outro ponto muito legal é que na rede social o cliente ele nunca esteve tão próximo da marca, né? Ou vice-versa, a marca nunca esteve tão próxima ao cliente. Ela pode mandar uma mensagem direta, o cliente pode fazer pergunta e a marca responde na hora. Antigamente não era assim, tinha um certo distanciamento da marca, né? E a rede social veio para aproximar isso. Outra questão também muito legal é que na rede social tu não precisa mostrar só aquela promoção que vai ficar 6 meses que nem era nos jornais, né? Tu pode mostrar os teus bastidores, tu pode mostrar os teus funcionários, o prato novo que chegou, a novidade, a pessoa famosa que entrou no teu restaurante. Então isso tudo aproxima a tua marca ao teu cliente e consequentemente ele vai comprar de ti. Outra questão também muito importante mesmo é que a rede social ela ajuda na influência da compra. Vamos dar um exemplo aqui. Quantas vezes vocês foram entrar no restaurante ou foram fazer um pedido e aí antes de fazer o pedido vocês olharam as avaliações do restaurante, viram que as avaliações eram muito boas, o pessoal elogiando, né? E aí vocês decidiram comprar então. Ou também pelo contrário, viram que as avaliações eram muito ruins, o restaurante respondeu de uma forma inadequada e aí vocês decidiram que não, que iam voltar e comprar no restaurante que vocês já conheciam, que sabiam da qualidade e tudo mais. Isso é influenciar na decisão de compra, tá? E por último, uma questão também muito importante, mas que às vezes os restaurantes têm um pouco de medo, é o feedback. O feedback ele sempre vai ser positivo. Às vezes o teu cliente ele vai no teu restaurante, ele come, mas ele não gostou de algum detalhe e aí ele fica tímido de falar, né, pro dono ou pro garçom. Então ele vai na rede social e manda uma mensagem ou faz um comentário, né? E essa é uma forma que a gente tem também de melhorar o nosso produto e o nosso restaurante. Não é uma forma negativa, né? A gente tem que olhar o feedback como sempre sendo positivo, porque a gente tem a oportunidade de trazer esse cliente de volta. Vamos supor que ele faça uma reclamação na rede social, a gente responde com educação, contornando aquele problema e convidando ele para vir de novo no teu restaurante. Então a gente tem uma segunda oportunidade de trazer uma experiência diferente para ele. E isso é muito legal. Bom, e aí, como é que funcionam as redes sociais? Como é que é o mecanismo dela para a gente entender, para depois a gente poder fazer um trabalho nela, tá? As redes sociais, elas são uma rede de relacionamento, tá? O intuito da rede social, quando ela foi criada, não foi fazer venda, tá? Foi criar uma rede de relacionamentos, para que eu possa ver meus amigos, possa ver meus familiares, né? Tanto que a ferramenta, ela trabalha conforme a interação. Então, quanto mais as pessoas interagem, mais ela entrega para essas e para outras pessoas. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando a gente faz um post, esse post teve 0 comentários e teve 10 curtidas, certo?
No outro dia, tu vai lá e faz outro post. Esse segundo post deu 30 comentários e 100 curtidas. Então, o que acontece na inteligência ali da ferramenta? Ela entende que a segunda postagem foi mais relevante, as pessoas gostaram, as pessoas curtiram, né? Comentaram, e a primeira não foi relevante, as pessoas não gostaram. Então, ela começa a entregar mais essa segunda postagem, porque ela quer que a experiência do cliente dentro da rede social seja boa. Então, ela acaba entregando só o que a gente interage. Tanto que pode perceber, quando tu entra na tua rede social, tu só recebe coisas do teu interesse, né? Assuntos que tu pesquisou, conteúdos de amigos, de parentes, né? Que tu interagiu. Ela não te mostra coisas que tu não tem interesse, que tu nunca pesquisou, né? Então, esse é o sistema da ferramenta. E aí, a rede social ela é dividida em duas partes. Daí aqui só um parênteses, eu tô falando do Facebook e do Instagram, que hoje são as redes sociais que os restaurantes mais usam e mais têm resultado, né? Fora o WhatsApp, mas daí a gente vai falar disso numa outra hora. Mas enfim, o Facebook e o Instagram, eles têm uma divisão, que é o tráfego orgânico e o tráfego pago. O tráfego orgânico, ele é, como eu comentei antes, conforme a interação. Quanto mais as pessoas interagem, mais ele entrega. Mas tem um limite o tráfego orgânico, que ele entrega somente para as pessoas que já curtiram a nossa página, são seguidores do nosso perfil, né? A gente não consegue atingir outras pessoas. E no tráfego pago, a gente consegue atingir exatamente quem a gente quer. Como eu comentei antes, eu posso segmentar. Eu quero atingir só mulheres, eu quero atingir todo mundo que interagiu com a minha página. Eu consigo atingir essas pessoas mesmo que elas nunca tenham interagido comigo, mesmo que elas nem conheçam a minha marca. Eu consigo entregar para essas pessoas que têm esse interesse de restaurante, sei lá, de pizza, hambúrguer. Eu posso segmentar bem. Então isso é uma ferramenta muito boa, porque a gente pode atingir muitas pessoas e a gente pode ter muito resultado. Então qual a competência que esse profissional que vai gerenciar a tua rede social ele precisa ter, certo? Tem algumas questões que a gente considera básica. Claro que tudo que a gente falar aqui são coisas que tem como aprender, né? Tem como se desenvolver para aprender. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente considera que seja uma competência que a pessoa realmente precisa ter é vontade de trabalhar, vontade de aprender, vontade de estudar, certo? Porque essa é uma área que, por mais que pareça simples, ela abrange muitas mini áreas, assim, vamos dizer assim, né? E dentro disso a pessoa tem que saber um pouco de cada coisa. Então ela precisa estudar muito, aprender muito. Aqui na agência, para vocês terem uma noção, todos os dias a gente faz um curso diferente, porque a ferramenta das redes sociais, elas se atualizam a cada dia. Então todos os dias a ferramenta está se testando e está mudando os algoritmos. Então a gente precisa estar sempre atualizado, tá? Outra questão importante é que essa pessoa tenha um olhar artístico. Na verdade, um olhar sensível, tá? Para que ela não seja aquela pessoa dura que coloque só o que tá na cara, assim, mas que ela dê um olhar mais sensível para o teu negócio, né? Que ela mostre os pontos que realmente vão trazer emoção para o teu cliente. Tá? Outra questão importante é que essa pessoa seja organizada, que ela já traga na personalidade dela a organização e o planejamento, porque isso lá na frente vai fazer falta. Tá? A rede social, por mais que a gente ache que é só postar hoje um conteúdo, né? É só tirar uma foto e postar, a gente precisa de um planejamento para que isso dê certo. Outro ponto importante é que essa pessoa tenha uma certa facilidade com o computador. Escolher uma pessoa que nunca trabalhou com computador vai ser muito mais difícil de desenvolver do que uma pessoa que já está acostumada a trabalhar com essas ferramentas. Porque sim, a gente vai precisar aprender algumas ferramentas para trabalhar com os posts, certo? E, por último, o que a gente considera é que essa pessoa precisa ter uma base de vendas. Se ela não foi vendedora, mas que ela conheça essa relação com o cliente, que ela saiba atender o cliente de uma forma certa, da forma adequada, tá? Então, para fazer as redes sociais então do teu restaurante, o que essa pessoa vai precisar dominar? Primeira coisa que ela vai precisar saber é como criar um cronograma de postagens.
tá? Toda essa lista que eu vou dar aqui para vocês, a gente vai aprender aqui no canal. Então eu vou mostrar de forma prática como criar essas ferramentas, certo? Então a primeira coisa é ela saber fazer um cronograma de postagens, saber olhar de uma visão mais ampla e identificar o que ela vai fazer no mês dela e nos próximos meses, tá? Porque as ações elas não podem ser de um dia para o outro, elas precisam ter tempo para a gente desenvolver, para a gente planejar e executar, certo? Outra questão que é importante é que ela saiba uma base de fotografia. A gente sempre indica que nas fotos para o feed vocês contratem um profissional da área, tá? Porque isso vai trazer muito resultado para as tuas postagens. Mas essa pessoa ela precisa saber o básico, que é como tirar uma foto bem feita, que luz ela precisa colocar, aonde ela pode colocar no restaurante dela, né? Para que ela consiga captar imagens para os stories, por exemplo, coisas mais do dia a dia. Ela precisa ter imagens boas, certo? Então ela vai precisar saber uma base de fotografia. Outra questão que ela vai saber fazer as postagens, que é o texto e a imagem, né? Como montar isso? Como fazer textos que chamem a atenção, como fazer textos que vão vender mais, ou como contar uma história legal sobre o restaurante, né? Então ela vai precisar saber disso. Ela vai ter que ter uma base sobre tráfego pago, tá? Que são os anúncios. Então, inevitavelmente, a gente precisa entrar nessa parte de tráfego pago, porque a gente não pode só atingir o público que tá ali, que já conhece o nosso restaurante. A gente precisa expandir e atingir outras pessoas. E, por último, ela precisa ter o domínio sobre relacionamento com o cliente, tá? A rede social, ela é uma extensão do teu negócio. Então, assim como tu atende no teu espaço físico, tu tem que atender na tua rede social. E fica muito chato quando um cliente manda uma mensagem e a gente não responde. Ou responde só quando é um preço, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Se a pessoa vai no teu restaurante, ela pediu um prato, o prato veio lindo, maravilhoso, né? Ela começou a comer e tá muito bom. Ela chama o garçom para elogiar. Vai dizer, nossa, esse prato tá muito delicioso, adorei essa novidade. O que o teu garçom vai dizer? Nossa, que bom, tu gostou, né? A gente fica feliz, enfim. É a mesma coisa na rede social. Muitas vezes a gente vê muito isso, a pessoa dizendo, nossa, eu adoro esse prato, e ninguém responde. Ela fica no vácuo, né? Então, a gente precisa treinar para que a gente responda todo tipo de interação na rede social. E precisa ser de uma forma educada, uma forma gentil, tá? Então tá, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na verdade, hoje foi mais uma introdução para a gente entender um pouquinho da base da rede social, tá? Mas nas próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo para entender cada conteúdo. Então, se tu conhece outro dono de restaurante, manda esse vídeo para ele, tá? Segue nós nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo na descrição. E a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!